Bom, vamos lá então. Deixa eu ver se não tá dando estouradinhas. Acho que aqui não, né? Tá. Beleza. Vamos lá então, voltando aos reacts então. Que tanto deram uma boa audiência ao canal esse ano, né? E eu vou tentar buscar a monetização por eles. Vamos lá então. Pra quem não sabe, eu. Pra quem não sabe, eu tô realizando reacts offline agora, né? Eu vou tentar diminuir um pouco as lives e tentar focar mais em gravar pro YouTube vídeos, tanto gameplays quanto reacts. E quem sabe fazer algumas livezinhas no YouTube e tal, né? Voltar a dar um foco maior ao YouTube, que a Twitch, sinceramente, tá bem de sacanagem ultimamente, né? Então, vamos lá então, né? Monark detalha depoimento à Polícia Federal, tá? Ele teve depoimento, não sei se foi nessa. Vamos ver, vai, vamos soltar lá. O pessoal tava reclamando que os vídeos estavam muito longos. Vou tentar fazer vídeos mais curtinhos, tá? Bom, galera, recentemente, como vocês devem saber, eu fui intimado a depor na Polícia Federal por causa das minhas perigosíssimas opiniões. Se tem alguma coisa... Caralho, sério, meu cabelo tá horrível, tá? Tô de barba aqui também, tô meio largadão, mas, cara, o Monark tá indo pro fundo do poço, cara. Meu Deus do céu, cara. Puta merda. Coisa que é perigoso hoje em dia é falar o que pensa, Cara, eu tenho pena desse gato do Monark. né? Já dá pra ver o Ark tá muito querendo ficar num jeito bom aqui, mas não consegue se ajeitar. Como que a gente faz, Ark? Sim, tá bom? Deixa eu levantar mais a perna aqui pra você. Tá confortável agora ou não? Não. Fala aí pra galera, tá confortável ou não? Não. Tá. Parece confortável. Medinho dele. Bom, de qualquer forma, né? Vai Eu lá. fui depor na Polícia Federal. Fui não, porque foi online, né? Fiz através da câmera e tudo mais. Ah, sai daí. Achei que a Polícia Federal, tu tinha ido lá, os caras te botaram uma luz assim, ó, na tua cara e tu, sabe? Os caras te entregavam um café, tu fumar. Ah, sai daí, foi online. Porque eu tenho opiniões perigosas na nossa democracia. Porque eu afirmo Tem. que não acredito que as urnas tenham sido limpas, Não. né? Aí que tá, ó, tu afirma. Tá? Eu acredito Cadê as provas? Cadê as uma provas? possível fraude é muito provável. Cadê né? as provas? Obviamente, eu não tenho certeza disso, porque eu não tenho provas disso. Então, como é que tu sabe? Seria leviano da minha parte afirmar que eu tenho certeza absoluta Tu que acabou isso de afirmar. aconteceu. Mas 5 dado segundos o atrás. contexto de como as eleições ocorreram no Brasil, onde você teve veículos de imprensa sendo censurados, deputados federais sendo presos e muitas outras maluquices, como jornalistas sendo presos. Como, por exemplo, a Polícia Federal fazendo blitz em reduto eleitoral de certos candidatos, parando certos ônibus, Federal indo na casa. compra de votos, como a gente viu reportagem lá daquele programa da Globo, né? Dinheiro da Caixa Federal sendo usado para comprar voto. De economistas renomados, entendeu? Então, a gente viu muita loucura protagonizada pelo Paulo TSE Guedes. a mando do Alexandre de Moraes, aparentemente, né? Portanto, nesse contexto todo de abuso de autoridade que a gente viu nas eleições passadas, eu desconfio e muito que as eleições possam ter sido fraudadas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho prova disso, eu tenho tem prova? o código-fonte, eu tenho o log de tintim por tintim de como aconteceu tudo certinho. Eu não tenho. Então, eu não tenho acabou o assunto, cerrou. Então, acabou o assunto. pra mim falar que eu tenho certeza absoluta, né? Mas é o que eu acredito. Tipo, eu não tenho certeza que Deus existe. Mas você acredita Eu nele? acredito em Deus, mas eu não tenho certeza. Prova a Deus, eu não vou provar a Deus. Monark. Ninguém está indo invadir uma igreja, tá? Por tu achar ou não que Deus existe ou não, tá, Monark? Existem pessoas que foram invadir o prédio dos três poderes lá em Brasília. Existem pessoas que são inflamadas todos os dias nas redes sociais por discurso golpista ou por achar que a eleição não foi limpa, tal. Cara, não tem prova. Mas vamos deixar o vídeo rolar, tá? O pessoal tava reclamando que o vídeo tá ficando muito longo. E eu
E eu concordo. Deus, eu não sei como fazer isso. Mas eu acredito em Deus, tá ligado? E eu acredito que as urnas não são seguras e que provavelmente aconteceu alguma coisa lá. E aí, os esquerdistas... abre a outra notícia. Os esquerdistas, todos em sincronia, resolveram propagar a seguinte mensagem, que eu... Cara, o gatinho chega a fechar os olhos assim, Monark, para de falar merda, Monark. O meu sachê, Monark, o meu sachê, a minha areia cara, Monark. Para de falar merda. arreguei na Polícia Federal, que eu mudei a versão das coisas. Como você pode ver nessa notícia aqui esquerdista pra caralho. Monark arrega na PF e diz que não tem certeza de fraudes nas eleições. Que é esse cara? Olha, se eu falar que eu não tenho certeza absoluta é arregar, então eu arreguei. Mas eu continuo mantendo a minha opinião de que eu acho que ocorreram fraudes nas urnas. Mas é apenas uma crença minha, é uma opinião minha. Não é um fato, não é uma notícia, não é... Monark, o gatinho chegou lá pra cima assim, ó. Para, Monark, para. Monark, por favor, para. O meu sachê. Só eu expressando o que eu sinto, o que eu penso, qual é a minha lógica, qual é o meu raciocínio. Entendeu? E isso não mudou, né? Tanto que aí a gente vai pro Globo. Beleza. Que era o que estava aberto antes aí. No Globo, eles já estão mandando diferente, eles têm uma narrativa diferente que eles querem passar, que é, Influência Monark diz que não incentivou atos golpistas, o que é verdade, eu nunca falei em favor daquelas manifestações, né? E mantém ataques ao TSE. Eles, por incrível que pareça, o Globo colocou uma manchete que é mais fidedigna com a realidade, entendeu? Pra você ver que tem um lado do espectro político, que é o espectro mais radical. Claro, né, Monark? Que é a esquerda identitária, que eu gosto de chamar. O Monark não chamou a Globo de esquerda. Eles estão tentando passar a narrativa que eu arreguei. Mas a própria Globo, na sua manchete, diz que eu mantive os ataques, né? As minhas críticas agora... Aí essa é a visão da Globo, né? Porque a Globo quer que o Xandão me prenda a todo custo. E aí ele já fala... sim. Ele atacou a Globo tem medo do Agora, Monark. criticar o TSE, falar que você não confia neles, é atacar o TSE? Não. Então você não pode criticar nada, porque tudo é atacar, então, um servidor público. Se você não concorda com o trabalho dele, se você acha que ele tá fazendo coisa errada, você não pode falar agora, se não é ataque. Olha, Monark, esse é o pode. político que os caras querem criar, onde os nossos, os donos do poder podem fazer o que quiser e nossa população não pode nem criticar. Porque já vai estar... Criticar pode, Monark. Pô, a gente tá aqui todo dia criticando. Quer dizer, todo dia não, que eu parei de fazer react faz um bom tempo. Mas a gente tá aqui, Monark. Pô, descendo a lenha, sabe? A gente tá aqui criticando. Só que ataque é que tu passa a falar todo o programa teu, tu passa a levar pessoas que atacam as urnas eletrônicas, atacam ao sistema eleitoral, entende? Uma coisa é tu dizer, olha, sério, será realmente que é seguro? Pô, é feito, cara, no computador aqui, as pessoas podem me hackear no computador, pode, né? Pô, hackeio o YouTube, os bancos gastam bilhões, sei lá, pipipi, papapó, e o TSE... aí o TSE vai lá, solta a explicação e tu continua. Não, essa explicação aí não valeu, tá? Essa explicação não valeu. Foi fraudada a eleição. Foi, sabe? Tu meio que afirma, cara. Nesse próprio vídeo tu afirmou, eu afirmo que eu acho, né? Aí só botar assim, eu acho que aí atenua. Não atenua, cara. Atacando e a gente tem que ser punido por um ataque à democracia, porque eles confundem. Eles acham que eles são a democracia, que o TSE é a democracia. Quando, na verdade, o TSE, na minha visão, é o maior inimigo da democracia. E tem tentado, tentado destruir, se já não conseguiu. É o que eu penso. Se ainda existe uma Constituição no Brasil, se ainda a censura prévia é vedada, se ainda é garantida a livre expressão de opiniões... Monark, o que tu tá fazendo aí? O que tu tá fazendo aí aí fazendo live? Tu foi preso? Cara, tu prestou depoimento online, cara. Entende? Tu tá rindo da cara das pessoas que passam por... tanto aqui no Brasil,
quanto em outros países da América do Sul e no mundo todo aí que passaram por ditaduras. Aqui no Brasil, as ditaduras do Estado Novo e o golpe cívico-militar lá de 64, as pessoas iam, tá, de camburão pela polícia por um local escuro, ficavam às vezes 12 horas sem comer, sem beber água, eram torturados, entende? E passava por um sensor lá, deixa eu ver aqui, olha, essa piada aqui, essa tua opinião não pode ir. Monark, tu tá aí o tempo todo falando merda, sabe? Só porque daqui a pouco falaram assim, olha, a gente vai tentar bloquear o teu acesso ao teu perfil no Twitter ou, sei lá, no YouTube, pra tu não apagar provas, pra tu acabar não continuando cometendo mais crimes, entende? É isso. Mas tu tá aí, tu tá livre, tu pode ir pra casa, tu pode parar de falar as baboseiras que tu fala. É simples, escolha tem. Em ditaduras não se tem essa escolha. Eu tenho total direito de falar isso, porque é o que eu penso, sacou? Nem sempre a gente tem o... A gente deve falar e fazer o que pensa. Nem sempre. Foi isso. Aí vamos... Pra que você possa ter o seu próprio julgamento do que aconteceu no meu interrogatório lá na Polícia Federal, eu tenho aqui o transcrito do que a Polícia Federal produziu de texto sobre o que eu falei. Então tá meio que um resumo de tudo que eu falei no depoimento. Se você puder abrir pra gente aí, Coca, pra eu dar uma lida ali, beleza. Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos... Eu nunca fui graças a Deus, eu nunca fui num depoimento. Tô pela primeira vez vendo como é que é aqui no Brasil. Os fatos investigados respondeu, né? Que é eles perguntaram o que eu fazia. Eu falei que eu sou um apresentador de um programa na internet chamado Monarch Talks, que eu apresento, não o Monarch Talks, mas eu faço coisa na internet há 12 anos. Perguntou se eu tinha tomado conhecimento das decisões que determinou o bloqueio das redes Instagram, blá, aí vai dar todas as redes aí. Aí eu respondi que tomei conhecimento pela mídia, o que já é errado, né? Eu acho que se você sofre alguma decisão judicial, é responsabilidade da justiça te informar antes do que todo mundo, né? Isso é. É que assim, ó, é uma decisão, é que o monarca, o que o monarca quer? Ele quer que bata um oficial de justiça na porta dele e diga assim, olha, monarca, né, quer que tratem um investigado da justiça assim, olha, eu acho que a gente vai bloquear as tuas redes sociais, tá? Então tu pode entrar no teu perfil lá e apagar todos os teus tweets, que aí amanhã às 12 horas a gente vai bloquear. Não, é uma decisão imediata, né? Mas até onde ele recebeu algum ofício em casa ou não, a gente não sabe. Mas normalmente essas coisas do inquérito aí, tudo relacionado ao Xandão, essas coisas normalmente a gente descobre pela mídia, porque a mídia sabe muito, ela sabe de tudo, inclusive, né? Respondeu que tomou conhecimento pela mídia, que ele não lembra o dia que tomou conhecimento, que não houve nada oficial encaminhado à decisão, que entende a decisão da multa não era pra ele naquele momento, porque eles multaram o Rumble, então não era pra mim o bagulho, que afirma falso, incentiva a invasão ao Congresso e aos prédios públicos, o que eu realmente nunca incentivei, inclusive falei contra. Isso tem vídeos aí na internet, se você quiser procurar, você vai encontrar alguns, porque eu falei desse assunto bastante, que não estimulou a manifestação e afirma que suas falas no tweet sobre a manifestação foram no sentido de empatia pelos sentimentos de revolta que alguns manifestantes demonstravam. E isso aqui foi a minha primeira censura, porque essa censura que eu tô vivendo agora já é a terceira, entendeu? Nossa, os caras continuam tentando me calar. Na primeira, eu tinha falado... E até agora não conseguiram, puta merda. Ô, Xandão, já foi melhor, cara. Já foi melhor, Xandão. Sofrer empatia, cara. Sofre empatia por quem? Porque em quem tu acha que está sofrendo uma injustiça. Então tu acha que as pessoas... lá que cometeram as atrocidades no dia 8 de janeiro sofreram uma injustiça. Então, portanto, tu corrobora.
sentia empatia pelos manifestantes, que eu entendi o sentimento de revolta, porque o Estado brasileiro é uma piada e só acontece injustiça, e qualquer cidadão de bem, com plena consciência, ele já tá revoltado com toda a situação. Foi o que eu falei, é a minha opinião novamente, os meus sentimentos que eu estou expressando na internet. Não é nenhuma fake news, não é nenhuma informação, é só o que eu penso, né? E foi por isso que eu fui banido da primeira vez. Onde eu tava ali? Que em momento algum incentivou a manifestação e depredação, aí o que tá? Que não concorda com as atitudes tomadas pelo TSE durante as eleições. Como, por exemplo, a censura do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Foi isso que eu tô falando. Que eu não concordo da atitude. Eu ainda tô falando pra polícia que o TSE censurou um documentário. É isso que eu tô falando no inquérito. Os caras estão falando que eu arreguei. Que percebeu que suas plataformas... Ai, meu Deus, é muito coitadismo pra uma pessoa só. Nossa senhora, realmente, né? Então imagina só, se um veículo de mídia, tá, faz um documentário do Lula. Há 2 dias, vai lançar 2, 3 dias antes das eleições ali, dizendo, quem mandou prender o Lula? Mas a choradeira que teria, não, que isso aí, que tá tentando fazer... cara, vale pros 2 lados, entende? Tanto apoiadores do Lula não poderiam realizar um documento... Tanto lá teve a Petra, né, que fez o documentário lá, Democracia em Vertigem, saiu acho que depois das eleições, não foi? Ou foi antes? Mas, por exemplo, não saiu num período perto de eleições para se causar uma comoção pública, que era o que queriam fazer com esse documentário do Bolsonaro. O que muda o documentário sair dias antes do pleito ou depois? Entende? Ele só foi trocado a data dele. O Alexandre de Moraes só mandou postergar a estreia que ia ter. Não saíram do ar, que perguntado se após tomar conhecimento da referida decisão judicial, utilizou-se da plataforma Rumble para a criação de uma nova conta para divulgar notícias acerca da atuação do STF ou do TSE. Aí eu falei que eu não recebi nada oficial, informando que eu não poderia mais criar canais ou falar algo na internet, e mesmo que eu tivesse sido intimado da referida decisão, informa que não teria cumprido, pois considera uma decisão inconstitucional. Isso porque eu arreguei, Coca. Isso porque eu arreguei. Após a decisão judicial, criou um link para continuar trabalhando na sua plataforma, que perguntado sobre a citação... E aí a citação que eles usaram nesse caso agora, que eu fui censurado novamente, é esse trecho que eles usam. E o trecho é o seguinte: e não é o cara que tá indo lá, lutando e colocando... E outra, eles tiraram esse texto totalmente fora de contexto. Olha onde começa a frase. E não é o cara que tá indo lá, não faz nem sentido. Não faz nem sentido, exato. E não é o cara que tá indo lá, lutando e colocando... Por que toda vez que o Supremo faz um movimento desses, ele gasta fichas políticas? Isso tem um custo para ele. Então por que o Supremo está disposto a pagar esse custo? Por que o Supremo está disposto a garantir uma não transparência nas eleições? A gente vê o TSE censurando gente, e eu dei um exemplo ali em cima. A gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, você vê um monte de coisa acontecendo, e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas. Você fica desconfiado, que maracutaia que está acontecendo ali nas urnas? Por quê? Porque o nosso sistema político não quer deixar o povo brasileiro ter mais segurança nas urnas, através do voto impresso, por exemplo. Qual o interesse? É o mesmo voto impresso que, né, ocorreu muito bem as eleições lá nos Estados Unidos e que antes dos anos 2000, antes do meio dos anos 90 ali também, né, não tinha fraude, as eleições eram super rápidas, seguras, né, não se levava meses para contar os votos, por exemplo, né, lógico, papel é muito mais seguro, né, muito mais seguro que uma urna que não tem conexão nenhuma. Manipular as urnas O Monark tá me deixando com nojo de usar o Edge, cara. O cara usa o Edge. Manipular as eleições? É isso que eu fico pensando. Foi o que eu falei, foi o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Eu não produzi nenhuma evidência, eu não produzi nenhum fato, entendeu? Estou dando apenas a minha opinião.
E o que é verdade. E o TSE lutou isso. Ele bota ali depois ali, ó. O interesse é fomentar uma maior transparência nas urnas e aumentar os debates. Cara, o Manual do Mundo. É o Manual do Mundo? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o Manual do Mundo, né? Manual. É. Ele fez um vídeo que... O que ele... Eu me perdi aqui. Ele vai aumentar... Tá. O interesse é fomentar uma maior transparência nas urnas e aumentar os debates. Tá. Seguinte, o Manual do Mundo, ele fez um vídeo que faz isso que tu falou, tá? Que é fomentar uma maior transparência e aumentar o debate em volta das urnas. Nas universidades se faz isso. Nas devidas... os partidos políticos podem ter acesso à urna eletrônica lá, eles fazem toda um evento lá para os partidos políticos terem contato, pipipi, papapó. Tá? O que um cara, tá? Um youtuber que há pouco tempo atrás estava, com todo respeito a quem joga Minecraft, eu jogo Minecraft, mas que há pouco tempo atrás aí tava jogando Minecraft aí e que se dizia o cara da liberdade de expressão, coisa e tal, fazia um programa bêbado, fazia um programa que fumava. Por que um cara... Ele levou pessoas que fomentam uma maior transparência nas urnas e leva ao debate político? O cara leva, sabe? Pô, para e olha as pessoas que tu leva no teu programa, entende? Sabe quem é que fez isso? O Igor, no Flow. Levou o Lula, levou o Bolsonaro, a Tebet, o Ciro, pra ter um debate político, realmente, conversa. A gente pode até discutir depois se o programa foi de uma qualidade boa ou não, tá? A gente pode discutir. Mas ele fez. O que tu fez? Não quero duplicar a cena. Isso aí tem notícias, tá? Você pode ver que o TSE fez o STF fez movimentos para impedir o voto impresso. Isso aconteceu. Ele julgou inconstitucional um voto impresso uma hora. O que não faz sentido nenhum. Porque as urnas foram criadas com o voto impresso já previsto por lei. Sacou? Então é daí que eu tiro o meu contexto. Eu não tenho nenhuma prova de que aconteceu realmente alguma coisa, né? Mas a gente tem muitas notícias aí que foram publicadas pela grande mídia, que se você interpretar de um jeito lógico, você vai ter muitas críticas sendo formadas a respeito de como o TSE agiu durante as eleições. Bom, mas vamos continuar aqui. Continua aí, vai. Que respondeu que o contexto não está... que o contexto inteiro não está na frase, o que é verdade, mas respondeu e falou a referida frase. Ou seja, eu estou afirmando que eu realmente falei isso, visto que é algo que pensa, pois acredita que existe essa possibilidade. Que o meu interesse em falar isso é fomentar uma maior transparência nas urnas e aumentar os debates sobre esse tópico, que é exatamente isso que eu estou tentando fazer. Questionando se acredita em suas palavras... Olha lá, vamos ver se eu arreguei. Questionando se acredita em suas palavras, o TSE praticou maracutaia para influenciar no resultado das eleições, respondeu que acredita que, dado o contexto de como ocorreram as eleições, ele desconfia, no caso, que não houve transparência, que não tem certeza que houve fraude, mas como cidadão desconfia que sim. Foi isso que eu falei. Questionar, isso aqui é o meu depoimento pra polícia, velho. Tá legal, Monark. A galera que tá falando que eu arreguei. Questionado-se ciente de que não tinha certeza de que as informações que passavam sobre o sistema eleitoral eram verdadeiras e que poderiam influenciar na conduta dos seus seguidores, especialmente em um momento que ânimos estavam exaltados, respondeu que não divulgou informações, apenas manifestou a sua opinião e a linha de raciocínio. E a minha linha de raciocínio foi exatamente o que eu fiz. Sua opinião não tem intenção de estimular qualquer tipo de vandalismo, até porque, e reiterou para o seu público que era totalmente contra qualquer tipo de vandalismo e invasão, suas falas apenas expressam sua opinião e não são vinculadas com qualquer tipo de informação. Portanto, não poderiam ser fake news. Não é uma notícia, né? Não é uma notícia. Acredita que as instituições, infelizmente...
estão aplicando censura prévia a vários veículos de comunicação, inclusive a ele, e estão violando o seu direito constitucional. Eu arreguei pra caralho, né, Coca? Certinho. Arreguei pra caralho. Calma, Imagina se eu não tivesse. Questionado pelo seu advogado se antes, durante ou depois dos atos de 8 de janeiro, ele incentivou e instigou, de qualquer maneira, a realização dos atos antidemocráticos. Informou que sempre se posicionou contra qualquer tipo de vandalismo, apenas manifesta sua opinião dentro do escopo da liberdade de expressão, afirma que no episódio acima citado se trata de uma entrevista com o deputado Felipe Barros, onde deixou claro que as pessoas que vandalizaram deveriam ser punidas pelos crimes, pelos seus atos criminosos e tudo mais de depredação de prédios públicos, como o senhor que quebrou o relógio no Congresso Nacional. Ainda eu odeio, nesse mesmo vídeo onde eles me acusam de ser vândalo, eu ainda falo, pô, esse cara que quebrou o relógio tá louco, o cara tem que ser preso. Tá vendo? Eu sou contra o vandalismo. Eu sou contra pra caralho o vandalismo. Mas tudo bem. Perguntado se teria algum requerimento a fazer, informa que gostaria de ter acesso a esse presente depoimento, que foi deferido pelo delegado, que se comprometeu a enviar a maneira integral a referida entrevista e reitera que a mesma ocorreu em maio de 2023, que informa que a Nova Im, blá, 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 blá. E aí é isso. Esse foi o meu depoimento. Caralho! Deixar isso aí. Esse foi o meu depoimento completo, cara. Tá aí. Aí você faz seu julgamento. Porra, esse foi o depoimento do cara? Pô, fez 2, 3 perguntinhas ali. Só isso. Ah, PF. Pô, achei que eu pensar mais ele, sei lá. Vê o que você acha, como que eu fiz, se eu arreguei ou não, se eu tô certo ou não, se eu tô mantendo o que eu tô falando aqui no programa ou não. Você julga. Vou deixar você julgar. Eu sei que você é inteligente pra caralho e você consegue raciocinar, interpretar texto e tirar suas próprias conclusões. Tá bom? É isso. Assim... Não. Cara, eu vou dizer que esse perfil aqui é Monark Talks Fãs. Eu acho que é feito por ele. Mas o que eu vou dizer, cara? Pô, deu meia hora de vídeo já. Tentar editar um pouquinho. O que eu vou dizer assim, ó? Que bosta. Que bosta essa... Que bosta. Esse depoimento do Monark, pô, PF aí fez 2, 3 perguntinhas, Monark, pô, tu é vândalo? Não sou. Ah, legal, tá, tchau. Sabe? Pô, achei que ia ser um depoimento bem mais elaborado, assim. É que, sabe, assim, ó, o que eu vou dizer, assim, ó. Ele foi chamado só pra esclarecer, realmente, se ele mantinha ou não a opinião dele, tá? Eu acho que, eu vou ser bem sincero assim, ó. Eu acho que até um certo ponto estão pegando um pouco ele de bode expiatório. Até um certo ponto. Mas que ele realmente vem cometendo, vem falando, sabe? Pô, eu vou dizer o seguinte assim, ó. Monark, dá uma segurada no freio, cara. Pô, volta a fazer umas lives de Minecraft aí, uns joguinhos, sabe? Dá uma maneirada, cara. Pô, traz uns parça teu aí pra falar de One Piece, pra falar de anime, de filminho de hominho, sabe? Pô, maneira um pouco, cara. Pelo amor de Deus. O cara encucou. Tem um outro vídeo ali, ó, do canal dele, que ele fala que ele não quer ser mártir, mas que na verdade ele está sendo mártir sim de uma parte do público dele ali, né, em que ele acabou meio que sendo assim, ó, é o para-raio, entendeu? É o cara que representa, tipo, eles assim, sabe? E censura prévia? Sério mesmo? Sei não. Sei lá, isso aí, é o vídeo do Monark aí.